Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Estes, porém, não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com os irmãos hoje um tema interessante, profundo nas Escrituras, tá? Intitulado Por que não há expiação para os anjos? Ou seja, por que não há perdão para os anjos? Por que os anjos não foram perdoados? Não sei se isso já deve ter passado pela cabeça de vocês, mas como pode um Deus ser um Deus amoroso, um Deus de amor, não ter provido a salvação para os anjos que caíram? Por que não há uma oportunidade para eles? Por que Deus os deixou em estado de condenação? Então a Bíblia e a teologia rabínica vai nos ensinar. Em primeiro lugar, a Bíblia nos apresenta com clareza uma rebelião no céu. O texto de Apocalipse vai mostrar um conflito espiritual liderado por Satanás. Todos nós sabemos que, movido pelo orgulho e pelo desejo de ser igual a Deus, Satanás se rebelou contra o Criador. Essa rebelião resultou em uma guerra no céu, na qual Satanás e 1/3 dos anjos do céu foram derrotados e expulsos. Nos versos 7 a 13, João interrompe a narrativa e ele está falando da mulher perseguida por Satanás, no caso aqui Israel. E essa digressão, ele faz uma digressão. O que é uma digressão? Na teologia, a digressão é um desvio momentâneo do assunto, né? O pastor João Pai chamava de caçar coelho. Quando o pregador fugia do assunto, ele dizia foi dar uma caçada, foi caçar um coelho e esqueceu o assunto. O problema com essas digressões, com esse caçar coelho, é que tem pregador que não volta mais para o assunto, né? Principal, ele acaba se perdendo pelo meio do caminho. Mas essa digressão aqui é necessária para explicar a hostilidade do diabo contra Deus e sua igreja. Então os versos de 7 a 13 relatam um período anterior à criação. E esse fato acontece antes da criação dos homens. E esse fato relata então esse problema, né, sobre o qual nós temos uma pequena confirmação dele em Judas, versículo 6. Judas, versículo 6, vai dar uma ideiazinha para nós com relação a isso. Essa guerra, ela é diretamente entre o diabo e Miguel. Não é entre o diabo e Cristo, como foi na encarnação e na ressurreição. E Miguel aqui, lutando em favor do povo de Deus, ele tipifica a igreja. Ele tipifica o povo de Deus que em Cristo vence o diabo, né? Não se esqueçam que nos é dito que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, os humanos, diferentemente dos anjos, eles vivem presos ao tempo, e presos a esse tempo, nesse mundo. Já lhes disse uma vez que eu fiquei me perguntando durante anos, né? Para que Deus criou a terra, se ele poderia ter tudo em outro lugar, ou lá nos céus com ele? Poderia ter nos feito lá. Afinal de contas, Adão e Eva foram criados, né, para um jardim, foram criados no jardim. E a única resposta que eu me encontrei foi que Deus criou esse mundo, planeta Terra, para colocar nele o tempo. O planeta Terra é o único lugar no universo onde existe tempo. Então nós, seres humanos, diferente dos anjos, nós estamos presos ao tempo, vivendo neste mundo. E presos ao tempo, nós estamos sujeitos a erros. Nós falhamos. No tempo, nós erramos com naturalidade. Os homens erram. Os homens, por errarem, eles também têm a capacidade de se arrependerem. Deus concede o arrependimento, principalmente espiritual, para alguns. Nós, como seres humanos, em determinadas situações, nós crescemos com os nossos erros. Os anjos não têm mais como desenvolver, eles foram criados num estado de perfeição. Nós aprendemos com os nossos pecados, com os nossos erros, nós amadurecemos, nós podemos mudar de atitude, eles não. Então isso abre espaço para a manifestação da graça de um Deus que é amoroso, de um Deus que é gracioso, de um Deus que
e fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olhando para o estado de redenção a qual nós passamos, nós vamos ver que a Bíblia vai nos dar conta de que a salvação humana só é possível porque Deus encarnou em Cristo, senão nós continuaríamos perdidos. Deus se fez homem em Cristo, e Ele foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. Isso precisa ficar bem claro na mente de todos nós. Nós fomos redimidos, nós fomos perdoados, nós somos salvos, não por algo que fizemos, mas pela graça de Deus, que sacrifica Cristo em nosso lugar, e pelo sangue dele, pelas suas pisaduras, nós fomos o quê? Sarados, perdoados. Então a redenção, ela não foi planejada, ela não foi realizada para anjos, e principalmente porque esses anjos são apresentados na Bíblia como anjos rebeldes, como anjos que se rebelaram deliberadamente contra Deus. Por isso a redenção é só para os homens, é só para a humanidade. Esse arrependimento a qual nós lidamos com ele, que vem da parte de Deus para os homens, ele é concedido para nós, homens. Portanto, ele é concedido apenas para os homens. Não há um arrependimento concedido aos anjos. Assim como também a fé, ela é um dom que Deus deu apenas aos homens. Somente os homens possuem fé. Os anjos caídos, eles não têm como receber o perdão de Deus por algumas questões muito simples. Em primeiro lugar, porque eles estavam no céu, eles tinham pleno conhecimento de Deus, e eles deveriam ter honrado esse conhecimento, e por rejeitarem de forma explícita e deliberada, foi uma decisão pessoal, eles não possuem nenhuma maneira de serem reconciliados com Deus. Não tem como. Nem o próprio Satanás. Às vezes eu vejo pessoas fazendo perguntas na internet, né? E se Satanás quisesse se arrepender? Irmãos, Satanás não foi criado limitado como nós. Observem que quando Adão é colocado no jardim, Deus disse: crescei, multiplicai e encher a terra. Ora, se Deus está falando com o ser humano adulto, esse crescer é crescer em conhecimento, é crescer em sabedoria, é crescer em inteligência, é crescer numa desenvoltura intelectual. Então, os anjos, eles são seres espirituais, foram criados fora do tempo, completamente diferente de nós. A escolha deles aconteceu na eternidade passada. A escolha deles foi uma escolha absoluta, não pode ser revista, não tem revisão, não há como voltar atrás. Eles não se arrependem, porque não estão presos ao tempo. Por isso, para os anjos que preferiram seguir a Satanás, não há nenhum espaço para mudança de ideia, de atitude e de arrependimento. Esses anjos, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles não viviam em trevas, eles viviam em glória. Eles tinham a capacidade de ver a presença de Deus, presenciar as coisas no céu, ver toda a criação celestial, conviver com ela lá em cima. E quando eles decidiram seguir o diabo, eles não estavam em um estado de ignorância ou de imaturidade. Preste atenção que tudo isso eu estou falando de algo que é diferente de nós. Adão, ele é criado num estado de completa ignorância. Tanto é que o fruto que ele come é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nos dá a entender que ele não tinha o conhecimento pleno como os anjos tinham. Esses anjos viviam diante da glória e da face de Deus. Eles não eram inocentes. Esses anjos, eles não andavam por fé, eles eram guiados por vista, o contrário de nós. Você lembra do corinho que nós cantamos? Essa paz que eu sinto na minha alma, eu não ando por vista, eu ando por fé. Os anjos não andavam por fé, eles andavam por vistas, aquilo que eles viam, aquilo que eles tinham, aquilo que eles receberam de Deus, a glória com a qual eles viveram, né, antes da sua queda. E quando eles caíram, eles não erraram o alvo, não foi um erro bobinho, né, como o de Adão, entre aspas, né? Eles não cometeram um simples erro de julgamento, eles não julgaram errado. Os anjos, eles não foram enganados,
não passaram por um ato de confusão mental. Observem que quando Satanás chega com Eva e com Adão, parece que Satanás acaba colocando eles num estado de confusão mental. Parece que eles não estavam sabendo bem o que estavam decidindo. Com relação aos anjos, não. Os anjos, eles não tiveram um simples erro de julgamento, não foram apanhados de surpresa, não foram enganados, não passaram por um ato de fraqueza, né? Moral, nem espiritual. Eles pecaram deliberadamente, eles pecaram num estado de perfeição, eles pecaram num estado de luz plena. Foi uma decisão própria, uma decisão pessoal, foi uma decisão de rebeldia, houve uma traição. Eles completamente rejeitaram a graça, a pessoa de Deus, tudo aquilo que haviam recebido no céu. Posso fazer uma pergunta assim para você responder pessoalmente para você? Você preferia ter sido criado nesse mundo ou ter sido criado como um anjo no céu, gozando da plena glória do Senhor? Um dia nós, quando formos transformados, né, ressuscitados e arrebatados, nós vamos passar por essa experiência. Os irmãos vão ver, como diz as Escrituras, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para o seu povo. É algo que não faz parte da nossa realidade. Então eles não tiveram um errinho comum. O que eles fizeram foi muito grave, foi absolutamente, vamos dizer assim, uma afronta para a pessoa de Deus, um desrespeito, um desprezo. Então, diferente do homem, que é descrito na Bíblia, o homem é descrito na Bíblia como um ser frágil, como um ser imaturo, como um ser confuso em determinadas situações. Um homem pode facilmente ser induzido, pode ser arrastado, ele pode ser iludido, ele pode ser enganado. Um homem é como a erva que floresce pela manhã e seca-se à tarde, diz a Escritura. Isso não significa que a Bíblia está aqui justificando o pecado humano. A palavra de Deus não justifica o pecado de modo nenhum, apenas apresenta uma diferença clássica entre quem pecou porque foi enganado, iludido e levado ao erro, e quem pecou consciente, de forma livre, em um estado de perfeição, devido ao perfeito conhecimento que ele tinha da glória celeste da pessoa de Deus. Os anjos escolheram Satanás. Triste. Os anjos escolheram Satanás. Eles sabiam o que estavam fazendo, tinham consciência do que estavam rejeitando. Esse nível de escolha torna-se insuportável da parte de Deus, e a sentença que Deus deu sobre eles foi irrevogável. Um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia explica a diferença entre a punição humana e a punição angelical. Esse mistério vai além da teologia sistemática, né, encontrada em livros, né, ao explicar as razões por que há perdão para os homens e não há perdão para os anjos caídos. Nós temos uma parte da teologia que denomina-se de representação federal. O que é a representação federal? A representação federal é uma doutrina muito interessante, e ela é, de certa forma, incompreendida nas Escrituras. O que é a representação federal? O pecado de Adão não foi um ato individual, não foi um ato isolado. Adão, ele é o cabeça federal de toda a humanidade. Isso significa que quando Adão agiu no ato de pecaminosidade, ele estava representando todos os seres humanos. Preste atenção, porque entender isso é importante. Romanos 5,12. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, logo a morte passou a todos os homens. Então notem, Adão estava nos representando no Éden. Nós caímos nele, mas não fomos nós que deliberadamente pecamos. Diferente dos anjos, cada anjo teve uma decisão individual. Então, essa doutrina da representação federal, é necessário ter esse entendimento de todos nós. Isso, quando nós olhamos assim com os nossos olhares assim sentimentais, com o nosso sentimento, parece injusto aos nossos olhos, de que Adão peca, arrasta com ele toda a humanidade. Parece injusto que foi o pecado de Adão
que abriu as portas, né, para essa condenação, mas também foi o pecado de Adão que abriu as portas para a redenção. Se por um lado o pecado de Adão abriu uma porta para a condenação, por um outro lado abriu uma outra porta para a redenção e para o perdão que vem de Deus. Nós pecamos então através de um representante legal, não decidimos pessoalmente contra Deus. Isso faz toda a diferença entre o pecado angelical e o pecado humano. Fazemos parte de uma queda geral e corporativa. Isso abre espaço para uma redenção também geral e corporativa. Por essa razão, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam condenados em Adão, debaixo da lei. Outro fator determinante é que os anjos, eles foram criados individualmente, um por um, diferente de nós. Deus cria Adão e Eva e lhes dá uma ordem para eles se reproduzirem. Os anjos não, os anjos foram criados um por um. Além disso, eles foram criados assexuados. O que é isso? Anjo não tem sexo. Por isso que Jesus disse que lá no céu ninguém vai se casar nem se dar em casamento, basta o sofrimento aqui, né? Então lá na glória nós vamos viver como os anjos do céu. Então os anjos não possuem um pai gerador como nós, no caso de Adão, de quem os demais homens procedem. Os anjos não têm um pai gerador do qual todos os demais anjos procedem. Cada anjo, ele é único em si mesmo. Vai nos ensinar a angelologia. Não há um anjo que deu origem aos demais para que eles pudessem ser arrastados diante dessa queda. Portanto, se não há um pai angelical que tenha gerado uma queda corporativa, isso os classifica como um pecado deliberadamente. Há uma advertência na carta aos Hebreus: quem peca deliberadamente, já não há mais perdão para esse pecado. Ou seja, a queda angelical então ela foi individual. Logo, não teve Satanás não arrastou os anjos com ele como Adão arrastou os demais seres humanos em pecado. Eles decidiram por si só. Satanás não imputou o pecado que ele cometeu aos anjos. Esses próprios anjos cometeram o pecado. No nosso caso não. Adão peca e esse pecado é imputado sobre nós. Da mesma forma como Cristo vai à cruz, morre, nos reconcilia com Deus, porque o sangue dele nos imputa perdão. Isso precisa ficar bem assim entendido por nós. Cada anjo decidiu pessoalmente e decidiu seguir o diabo. Por isso não há redenção para eles. Esse mistério mostra a grandeza da misericórdia de Deus. Deus não ofereceu redenção a esses anjos caídos. Ele abriu essa possibilidade apenas para os seres humanos. Só os seres humanos que ainda em pecado, ainda condenados, possuem diante de si ainda a oportunidade do arrependimento e de serem alvos da graça de Deus. Isso revela que a nossa oportunidade de arrependimento é um privilégio também único. Isso é fruto da graça de Deus. Jesus encarnou, assumiu a natureza humana, morreu pelos pecados dos seus escolhidos, né? E há um grupo aqui que a Bíblia vai colocar de maneira muito clara, né? Uma nação santa, um povo escolhido por Deus, separado, né? Guardado, protegido, determinado, predeterminado por Deus para receberem a graça de Deus que está proposta na cruz do Calvário pelo sacrifício de Cristo Jesus. Esse sacrifício, esse perdão que há no sangue de Cristo, não se estende aos anjos, pois a sua rebelião foi definitiva. Não há um plano de salvação para os demônios. O arrependimento é possível para quem vive preso nesse tempo, nesse mundo, e nós podemos refletir perfeitamente acerca das nossas atitudes, acerca da maneira como vivemos, acerca das nossas escolhas. Isso aqui é, antes de tudo, uma advertência para nós. O pecador não tem que ser a vida inteira o que ele sempre foi, um condenado. Em Cristo ele tem a oportunidade de rever suas atitudes, suas falhas, rever o estado em que ele foi criado.
Eu vou concluir chamando você a pensar na graça de Deus em Cristo. Uma proposta de salvação está aberta para quem pecou. Se por um lado esses anjos não têm perdão, o destino deles já está selado, nós seres humanos não. Nós ainda temos dois grupos na terra: aqueles que já foram alvos da graça de Deus, aqueles que foram salvos, aqueles que creram em Cristo, foram selados, receberam o dom do Espírito Santo, estão guardados para o dia do arrebatamento. É o que diz Efésios 4:30. Já os anjos não, eles não tiveram essa oportunidade. Um segundo grupo ainda está entregue aos seus pecados, ainda está morto em delitos e pecados, mas mesmo esse segundo grupo ainda tem em vida a oportunidade da graça de Deus. Parece que aqui se aplica aquele célebre ditado, né? Enquanto a vida, a esperança. Enquanto o ser humano está vivo nesse mundo, ele tem a esperança de ser atingido pela graça. Nós temos a esperança de que ele possa se arrepender, de que ele possa converter-se a Cristo. Então nesse mundo nós ainda temos esses dois grupos. Isso deve nos chamar a atenção. E aí tem uma advertência para nós: aqueles que já são santos, santifiquem-se mais. Agora é interessante quando a gente vê uma palavra dessa, né? Aqueles que forem santos, santifique-se mais, e a gente vê o povo de Deus trocando o seu Deus por um jogo. É lamentável isso, é triste. A gente olha para uma situação dessa, quando a gente vê que os anjos não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos, foram expulsos, receberam ali mesmo a sentença de condenação, não há espaço para perdão para eles, enquanto que nós, Deus é extremamente misericordioso, bondoso para conosco, e nós retribuímos em determinadas situações, às vezes igual aos anjos, com dureza, voltando-se para o mundo, virando as costas para Deus. Então esse ato da graça de Deus, essa proposta de arrependimento para nós, isso nos difere completamente dos anjos caídos. Irmãos, Deus sabe que nós somos pó, diz a Bíblia, e por isso Ele nos deu essa oportunidade de redenção, por isso Ele nos salvou, por isso Ele nos escolheu. Ele sabe que somos tão frágeis, se dependesse de nós jamais nos escolheríamos. O fato de termos sido condenados em Adão vai mostrar algumas coisas interessantes para nós. O fato de termos sido arrastados pelo pecado de um cabeça, filosoficamente, nos faz menos culpados diante de Deus do que os anjos. Eu vou repetir: o fato de Adão ter pecado e essa sentença ter passado diretamente para nós, sem que nós estivéssemos lá no Éden para poder escolher deliberadamente, isso nos faz, entre aspas, filosoficamente menos pecadores que os anjos caídos. E isso deveria, ocupar a nossa mente. Essa justificativa filosófica abriu a possibilidade de um perdão em Cristo, o nosso Redentor federal. Por um só veio a condenação. A Bíblia diz que por um só veio a condenação de todos os homens, Adão. Ele é o representante federal da culpa da humanidade, do pecado. Mas por um outro lado, Jesus também é o representante federal da sua igreja. Efésios 5:25, Atos 20:28, Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Deus em Cristo não comprou o mundo com o seu sangue, Ele comprou a igreja. Lembra? Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então os anjos caíram plenamente sabendo quem era Deus, plenamente sabendo o estado de glória, plenamente sabendo o que estavam fazendo. Nós não, nós recebemos uma herança de um homem frágil, de um homem confuso, de um homem que não sabia olhar para o futuro, de um homem que não soube confiar na palavra do seu Criador, e caiu. E quando ele cai, ele arrasta toda a humanidade com ele. A sua rebelião, ela é diferente da rebelião dos anjos. Foi uma rebelião consciente e sem desculpas. Os anjos não tinham como inventar desculpas, mas Adão, perito, em desculpas, Deus vai com a mulher, a serpente me enganou,
E aí Deus vai com Adão, né? Foi que tu fizeste? Onde tu estás? E aí ele diz, o que foi que ele disse? Ele botou a culpa em quem? Ele botou a culpa em Deus, irmãos. Filosoficamente a gente olha e ele coloca a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, se tu não tivesse me dado essa pedra de tropeço, eu não teria caído, né? Botou a culpa em Deus usando a mulher, né, como bucha de canhão. Então os anjos não tinham desculpa. Adão ainda consegue, né, dar uma desculpa, mas isso fica bem claro. Filosoficamente, nós não tivemos uma escolha pessoal como os anjos caídos tiveram, tá? Então isso faz toda a diferença, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça pensar nisso, a oportunidade da graça, como Deus nos tratou mesmo diante do pecado de Adão, como Ele ama de fato essa humanidade caída, como Ele dá essa oportunidade em Cristo Jesus. E a mensagem aqui é para nós pensarmos, né? Para nós nos consagrarmos mais, entender isso, que Deus foi misericordioso para conosco, abriu as portas para o perdão, para o arrependimento, nos escolheu, nos enviou o seu Filho, que morre por nós, que nos cela, que nos perdoa, que nos reconcilia com Deus, enquanto as hortes angelicais criadas de forma muito superior a nós, não tiveram essa mesma oportunidade. Então, que Deus nos abençoe.